Muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Mais um vídeo no nosso canal hoje, 2 de setembro de 2020. Exatamente hoje, estamos completando 2 anos do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que funcionava na Quinta da Boa Vista. Coincidências, 2 de setembro, 2 anos 2020. 2 algarismos 2. Tristes coincidências, por sinal. Mas antes da gente falar desse incêndio, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e contribuir com esse trabalho de divulgação histórica, que é voltado não só para a comunidade acadêmica, para os estudantes, mas também para o público em geral. O historiador, minha gente, ele é um homem do seu tempo, porém preocupado com o passado. E é interessante quando você vai buscar os relatos que foram feitos no passado. Os relatos que você mesmo fez. Relatos esses que podem estar escritos, podem estar gravados no formato de áudio ou no formato de vídeo. E que hoje em dia é muito fácil resgatar por conta das nossas tecnologias. Há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo exatamente no dia 2 de dezembro de 2018, exatamente no momento em que o fogo consumia o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nessa noite desse incêndio, gente, 90% do acervo foi totalmente consumido pelo fogo. O diretor do museu chegou a afirmar à BBC que os danos provocados pelo incêndio no Museu Nacional foram maiores até do que aqueles que aconteceram na Catedral de Notre-Dame, na França. Não estamos querendo aqui dizer que o incêndio de lá foi menos importante do que aqui no Brasil. Mas ressaltamos que, de fato, os danos para a história, de uma maneira geral, que aconteceram aqui no Museu Nacional, esses sim foram muito mais mensuráveis. Basta citar que artefatos históricos que estavam nesse museu jamais poderão ser recuperados. Se foram fósseis, artefatos, livros, escritos, documentos, até múmias foram queimadas nesse incêndio. Os danos para a preservação da memória, para a preservação da história, foram insuperáveis e permanecerão, em alguns casos, para sempre. Basta lembrar que nesse museu estava o fóssil de Luzia, um dos fósseis mais antigos, não só do Brasil, como também das Américas. Ainda bem que o fóssil de Luzia pode estar sendo restaurado, mas várias fontes históricas antigas não tiveram a mesma sorte. E eu pergunto para você que está nos assistindo agora, como está a situação atual dos nossos museus, dos nossos centros de pesquisa, dos nossos acervos estaduais ou municipais, esquecidos, abandonados, entregues à própria sorte? É assim que o nosso país trata o patrimônio deixado pelas gerações passadas, relegados a uma situação de abandono, onde infelizmente documentos importantes, artefatos, pinturas, textos, um grande acervo de material que está sendo perdido, que está sendo destruído e que não está sendo, infelizmente, preservado. Perde o povo, perde a história e perde a memória. E perde também um país, enquanto nação, que precisa estabelecer laços com o passado para compreender o presente e lançar as bases do futuro. Só para vocês terem ideia, daqui a 2 anos estaremos completando o bicentenário da independência do Brasil. E eu pergunto para você, como está a situação do Museu da Independência, Museu do Ipiranga, que fica lá em São Paulo? Fechado. E eu duvido muito que seja reaberto até 2022. Eu vou encerrar esse vídeo mostrando para vocês a gravação que fiz na noite do dia do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Há 2 anos atrás, 2 de setembro de 2018,
ele estava exatamente nessa mesma sala, gravando aquilo que eu, enquanto historiador, senti na hora. Um relato que misturava duas coisas: a paixão que tenho pela história com a razão da indignação do presente. Eu sei que nós, historiadores, devemos separar razão de emoção, porque história é ciência. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de metodologia, cartesianismo, saber separar as fontes, os fatos. Mas é impossível não se indignar quando a memória de um povo, quando todo um legado de várias e várias gerações é consumido pelas chamas. As chamas do esquecimento, as chamas do atraso, as chamas da incompetência governamental em gerir recursos para sustentar os nossos museus, as nossas instituições de pesquisa, os nossos acervos públicos, os nossos centros de documentação que estão espalhados nesse Brasilzão e que, infelizmente, não estão recebendo a devida atenção das autoridades do nosso país. Hoje, poderíamos estar comemorando aqui os 188 anos da assinatura da Declaração de Independência pela princesa Maria Leopoldina, que foi assinada justamente no Palácio da Quinta da Boa Vista. Mas este palácio hoje não existe mais. Aliás, existe sim, apenas as ruínas. Professor Zé Ricardo, com muita história para contar. Uma história triste, verdade, mas que deve ser lembrada, até para que outros incêndios nos nossos museus não aconteçam. Fique agora com um vídeo que foi gravado exatamente no dia 2 de setembro de 2018. Boa noite, quer dizer, eu não posso dizer boa noite. O que está acontecendo exatamente agora é algo muito terrível. O Museu de História Natural do Rio de Janeiro está em chamas. Boa parte do acervo deve a essa hora estar se perdendo ou virando cinzas. Mais uma vez, por descaso dos governantes, a história brasileira vem sendo queimada, destruída, esquecida. Estamos falando de um museu que foi inaugurado em 1818 pelo próprio Dom João VI, cujas peças que lá existem são de extrema importância para a história do nosso país. Só para você ter uma ideia, o crânio de Luzia, um dos nossos ancestrais mais antigos encontrados em Minas Gerais, se encontra-se lá. Não só Luzia, como o meteorito de Bedengó, várias múmias egípcias. Aliás, a primeira coleção de múmias da América Latina encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Gente, isso é uma vergonha. O último presidente brasileiro que esteve lá foi o Juscelino Kubitschek. É a nossa história, a nossa memória que está sendo queimada, está sendo destruída. E esse processo não é uma coisa aleatória, não. Há anos que as autoridades pouco estão se importando para o patrimônio histórico do nosso país. E por que eles fazem isso? Por um motivo simples. Destruir a nossa história é destruir a nossa memória. E quem destrói memória, destrói cultura, destrói identidade, destrói povo, destrói gente. Vergonha, Brasil. É uma noite triste para nós historiadores. Uma parte da nossa história está indo embora e infelizmente não vamos ter outra chance de resgatá-la. Noite triste para esse país. País sem história, país sem memória, povo esquecido, povo oprimido, povo dominado pelas elites. Uma boa noite a todos e desculpe o desabafo. José Ricardo, muita história para contar.